Tivemos um processo seletivo para professores temporários do estado do Ceará no ano de 2025 e hoje eu venho compartilhar com vocês como foi a minha experiência como professor de filosofia do interior em participar desse processo seletivo para professores do estado do Ceará, se eu consegui ou não a minha vaga, se eu continuo ou não como professor temporário do estado do Ceará e como eu me senti diante dos processos e procedimentos que ocorreram durante essa seleção. Se você é professor ou professora temporária do estado do Ceará, sabe o que aconteceu nessa seleção, desde já deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui, passei na seleção e estou trabalhando, para me saber que você também conseguiu. E se você não sabe como foi o processo, me acompanha que ao longo desse vídeo eu vou te contar todas as etapas e tudo que aconteceu para que pudéssemos ser contratados ou não como professores temporários do estado do Ceará em 2025. Primeira coisa, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês é como se deu o processo seletivo para professores temporários do estado do Ceará em 2025. Esse processo iniciou-se ainda no ano de 2024, onde a SEDUC lançou um edital, espécie de concurso, mas era um edital para a seleção de professores temporários, onde essa seleção se daria de duas formas, por meio de duas etapas. A primeira etapa era uma inscrição, juntamente com o envio de títulos para análise curricular, e a segunda etapa era a prova objetiva, onde essa prova objetiva seria de caráter eliminatório e classificatório. Em resumo, tivemos uma prova, como se fosse uma espécie realmente de concurso. Nessa prova objetiva, nós tínhamos um perfil mínimo que cada candidato tinha que acertar de questões, e uma vez o candidato atingindo o perfil mínimo, ele não estaria eliminado e seria classificado de acordo com a nota maior ou a nota menor do candidato. Até a realização da prova, até a classificação dos candidatos após o resultado da prova objetiva, todo o processo estava andando tranquilamente como se era previsto. No final de dezembro tivemos a prova, tivemos o resultado e os candidatos foram classificados. Só que aí começaram as dores de cabeça. E se você é professor, professora temporária do estado do Ceará, você sabe o que eu estou falando. E eu vou compartilhar com vocês quais foram as dores de cabeça, os problemas que eu enfrentei para nessa seleção, se eu consegui ou não minha vaga e como se deu o processo após a prova. A primeira dor de cabeça encontrada após a realização da prova foi que por parte do Instituto Avalia, que realizou o edital de provas, e por parte da própria SEDUC, não havia um cronograma específico. Então, nós, professores, ficamos literalmente perdidos, sem ter uma ideia de prazo, sem ter uma ideia de como acompanhar. Então, era aquela angústia, todo mundo esperando para saber como é que ia se dar o processo, onde ia se dar, e não tinha data, não tinha previsto, não saiu o resultado final. O que é que eu considero o resultado final? Era a junção da prova objetiva, da análise da prova objetiva, com a análise de títulos, que juntando tudo sairia um resultado só. E o Instituto Avalia não dava um prazo, e a SEDUC não dava um prazo, e a gente acompanhando isso não saía. Gente, a prova foi em dezembro de 2024. Esse resultado foi sair praticamente no meio de janeiro de 2025, há poucas semanas, ou há praticamente 2 semanas, no início das aulas em fevereiro, quase no final de janeiro. Então a gente teria um tempo muito pequeno para a lotação de todos esses professores. Tradução, nós sabíamos que era uma tragédia anunciada, que não tinha condições de um sistema lotar todos esses professores até o início da aula e em um tempo hábil para que a gente tivesse toda aquela preparação de jornada pedagógica. Mas, aflitos como estávamos, continuamos acompanhando o processo para ver se conseguíamos ou não a nossa seleção. E aí, gente, veio a segunda dor de cabeça para mim e para muitos candidatos. Após o resultado final por parte do Instituto Avalia, a SEDUC dizia que o sistema estava pronto, que estava tudo ok. Mais uma tragédia anunciada. Muitos professores precisando acessar o sistema ao mesmo tempo, sistema que nós nem sabíamos como ia funcionar. Esse sistema não suportou esses candidatos ao mesmo tempo, esses dados que vieram do Instituto Avalia com a classificação dos candidatos. Iniciou-se um problema de sistema caindo, o professor não conseguia entrar no sistema, não conseguia fazer cadastro, tendo em vista que as seleções para professores temporários ia ser por editais de portarias por escola. E essas portarias, esses editais, iam ser lançados dentro desse sistema. Então, se não tivéssemos cadastrado no sistema, não teríamos como concorrer. E aí aquela aflição, muitos professores ao mesmo tempo, o sistema não dava conta e foi a primeira grande dor de cabeça. Até que, da minha parte, eu consegui fazer o meu cadastro no sistema e fiquei cadastrado lá no sistema
esperando os editais por escola. E aí, gente, veio a próxima dor de cabeça, como foi a seleção dos editais por escolas. Basicamente, cada escola lançava o seu edital e os candidatos tinham acesso a apenas editais que estavam disponíveis para a disciplina que ele concorreu. Um exemplo, eu, professor de filosofia, tinha acesso a todos os editais de todas as escolas que estavam disponibilizando contratação temporária para professor de filosofia. E aí vem um desafio. Primeiro, esse edital ele levou em consideração a classificação final daquele resultado da prova, mais análise de título, e ainda incluiu no meio disso os professores das cotas, os professores da cota de negro, da cota de PCD, enfim, foi uma lista unificada. E nessa lista unificada, muitos professores que estavam bem colocados acabaram perdendo posições porque os candidatos das cotas foram recolocados em outras posições que eles deveriam devido à questão de cota. Eu mesmo, inclusive, teve uma candidata específica da minha região que estava 300 posições abaixo de mim, só que conseguiu ficar melhor colocada nessa lista unificada, pois ela era professora das cotas. Não cabe a mim questionar isso, mas foi um processo que nós professores também tivemos que enfrentar. E aí, no meio disso tudo, abriram os editais por escola. Esses editais tinham apenas 48 horas. E novamente o sistema caindo e os professores não conseguiam se inscrever. Pessoal, só tem uma coisa para dizer para vocês. Essa seleção, ela veio para tornar o processo totalmente angustiante para nós professores. Angustiante mesmo. Quem é professor, professora temporária do estado do Ceará, que está me acompanhando, você sabe que o processo seletivo foi altamente angustiante, sem prazos, sem estimativas, e chegando perto da data do início das aulas e a gente não sabia como ia ser ainda, inclusive ainda tem professores sendo contratados. Então, se você, como eu, passou por toda essa angústia, se você, como eu, conseguiu a sua vaga, você já é um vencedor, e por isso você deve clicar no like, se inscrever nesse canal, porque você merece essa sua vaga. Então deixa seu like aqui e coloca assim, ó, fui contratado, para mim saber que você foi contratado e você venceu esse desafio. Então, ao final, pessoal, dessa loucura toda, todos os professores que se inscreviam para determinada escola foram classificados do melhor colocado para o da nota menor. E eles foram começando a ser convocados para assumir essas horas nas escolas, certo? E aí foi um outro processo muito complicado, ainda está sendo, na verdade. Hoje que eu gravo esse vídeo na data de 8 de fevereiro de 2025, e algumas escolas ainda sofrem problema de lotação de professores, porque devido a essa loucura toda do sistema, muitos professores precisaram mudar de cidade para conseguir uma vaga. Só que após conseguir essa vaga noutra cidade, apareceram outras oportunidades nas cidades natais dele, e aí muitos professores retornaram. Enfim, ainda estamos aí num processo de lotação. Os diretores das escolares que estão acompanhando esse processo sabem que estão exaustos, tentando fazer tudo num prazo suficiente para que os professores consigam receber o seu salário no mês de março. Então foi um processo que nesse final, pessoal, angustiou, deixou os professores ansiosos. Muitos professores passaram por uma mudança de cidade, uma mudança de escola, uma coisa horrível, angustiante, que até agora ainda está angustiando muitos professores. E aqueles e aquelas que conseguiram suas vagas, sim, vocês são vencedores. Vocês são vencedores. Graças a Deus, eu também compartilho dessa experiência no meio dessa angústia toda. Consegui retornar à escola onde eu estava, trabalhando como temporário, consegui a minha vaga, as minhas horas. Então, assim, se você é professor, professor e conseguiu sua vaga, você é um vencedor. Você está de parabéns. Toda essa angústia seria evitada com as coisas feitas num prazo maior. Toda essa angústia seria evitada se a SEDUC tivesse cobrado do Instituto Avalia um prazo maior, ou aliás, um prazo menor para lançar o resultado final. Se a SEDUC tivesse começado com essa lotação em sistema num prazo mais longo, ou seja, num período menor antes do início das aulas. Enfim, essa foi a minha experiência como professor temporário contratado para o estado do Ceará no ano 2025, com todo o processo seletivo. E se você é professor ou professora do estado do Ceará, deixa seu like, comenta aqui em qual escola você está trabalhando, comenta aqui como foi o seu processo, e com certeza muitos colegas aqui gostariam de saber se só eles passaram por determinadas coisas. É muito bom continuar trabalhando no estado do Ceará, estou muito feliz com a minha aprovação. E se você gosta de vídeos como esse, da realidade do professor, do dia a dia do professor e de conteúdos de filosofia, se inscreve aqui no meu canal e me acompanha. Seja sempre bem-vindo.
Meu nome é professor Aldair Martins e esse canal é uma Introdução à Filosofia.